partir de agora, a Rede Aurora de Comunicação apresenta Interligados em Campos. Interligados em Campos. Um programa onde você, ouvinte e interespectador, vai tirar suas dúvidas sobre tudo o que acontece no município e fortalecer sua cidadania com descontração e muita informação. Programa Interligados em Campos. Entrevistas, debates, política, utilidade pública e muito mais. Começa agora o programa Interligados em Campos. Fala pessoal, muito bom dia. É isso aí, mais um Interligados, aqui diretamente da Rádio Aurora de Comunicação. Nós aqui que estamos todos os sábados trazendo informação, trazendo entrevistas, bate-papos. E hoje estamos iniciando mais um Interligados no dia 22 de julho, de 2023. Ao meu lado, o cara dos comentários cirúrgicos, é ele mesmo, José Vitor Frutuoso. Bom dia, José Vitor. Bom dia, Thales. Bom dia, Derek, Josiel, nossa produção. Bom dia especial para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, que está nos acompanhando nesse sábado, nos dando aí o privilégio de estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu táxi, no seu veículo, enfim, onde você estiver. Vamos trazer muita informação para você, aí um resumo do que aconteceu de melhor na semana na nossa cidade, na nossa região. E mantendo aí nosso compromisso, teremos um convidado para lá de especial. Tivemos na semana passada uma grande entrevista e hoje também uma grande entrevista com o economista Saulo Jardim. Então você pode ter certeza que vai ser um programa que vai trazer muito conhecimento para você. Se você quiser saber de finanças, sobre a reforma tributária, sobre tudo que tem a ver aí com a vida financeira da sua casa e do seu trabalho, pode mandar sua pergunta, compartilhe o link, participe que nós estamos te aguardando. É isso aí. Então, no segundo bloco, Saulo Jardim com a gente aqui para poder estar fazendo esse bate-papo aí interessante. Vamos ouvir a opinião dele sobre a reforma tributária. Vamos ver de perto aí qual é a opinião dele, a tão polêmica reforma tributária. E nada melhor do que a gente ouvir diretamente de um economista, Qual Exatamente. É a sua opinião? E como isso impacta nas nossas vidas, Exatamente. Ô, Derek, já prepara pra gente aí o vídeo aí do presidente da Câmara, que a gente já vai entrar no assunto da Câmara. Já vai entrar com já vamos entrar com o pé na porta? Já vamos entrar com o pé na porta. Porque, assim, mais uma semana que a gente vê que a Câmara em si, ela não está entregando tudo que ela precisa entregar, José Vitor. Exatamente. Isso aí já é uma opinião não só nossa, mas também de toda a imprensa, que tem cobrado bastante, Primeiro, cobrado as sessões. Segundo, cobrado pautas importantes que foram tão debatidas no mandato passado, Mas vamos ver aí o vídeo para a gente poder estar comentando. Toda semana eu recebo uma enxurrada de ligações de repórteres me perguntando sobre a LDO. O engraçado é que eu não vi esse empenho do prefeito. Ano passado, quando o Fábio Ribeiro tentou caçar 13 vereadores nessa casa, a maioria que está ali, mais Ábido, Nildo, eu, e Fábio Ribeiro só pautou em dezembro. O prefeito, ao invés de cobrar a base dele e ao presidente capacho que ele tinha aqui para pautar a LDO, ele preferiu correr para o colo do governador e do presidente da Alerj e pedir arrego para que fosse votada a LDO. Então, esse empenho do prefeito eu não vi. Por isso que muitas vezes chamei ele de frouxo. Que ao invés de ele vir aqui encarar os vereadores e a população e pedir que votasse a LDO, ele preferiu correr para outros políticos pedindo socorro. Depois da enxurrada, não pode falar merda também, mas de enxurrada de baboseira que ele fez aqui, ele correu para pedir pinico. Não é esse o vídeo que ele chama o prefeito de Louro José, E outros adjetivos. Você tem aí? Então, se você tiver, por gentileza, é esse aí que a gente quer ouvir também. Mas, ali ele volta a falar da época da gestão do Fábio. Da cassação do mandato. Ele fala que a imprensa em si pergunta sobre quando vai colocar a votação da LDO. E a gente vê que ele tá no tom ali que foi pra dentro do prefeito.
Pra variar. Pra dentro do prefeito. A pacificação não durou muito, né? Bom, você acreditou em pacificação, José Vitor? A grande pergunta, você acreditou em pacificação? Bom, eu acreditei que seria uma trégua, mas não uma pacificação até a longo prazo, né? Na verdade, a gente sabe que no próximo ano, que é um ano de eleição, na verdade a eleição já começou internamente. Já há muito tempo. Né? Dentro de seus interesses não teria essa pacificação, essa trégua, até porque todo mundo vai querer dominar o território de todo mundo. Exatamente. Mas eu acho que inicialmente, para deixar o prefeito respirar, né? Até o próprio Rodrigo Bacelar assumindo a presidência da Alerj e o governador aí na faixa de Gaza, tendo que apaziguar, foi necessário, né? E pelos cargos, né? Você tem o prefeito, um deputado estadual, o governador, Marquinhos acaba sendo o voto vencido. Sim. Né? Mas em se tratando de assuntos do próprio município, né? Tá sendo feita essa cobrança. Agora, eu gostaria que, já que a imprensa liga para ele para falar sobre a LDO, tem muito mais assuntos importantes que a imprensa tem que cobrar além da LDO. Com certeza. Né? Inclusive, eu gostaria de fazer aqui um adendo. Eu vi a entrevista do secretário Mauro Silva, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Inclusive, ele foi dos secretários e vereadores que eu vi entrevista, ele foi o único que falou: não conseguimos resolver o problema de transporte da cidade. Ele admitiu, não conseguimos. Não ficou enrolando, falando que tá estudando, tá vendo aquilo. Não conseguimos, e é uma realidade. Não ficou de lero-lero. Não ficou de lero-lero. Foi logo um papo reto, na linguagem da galera. É isso aí. Então, já que a imprensa liga tanto pro Marquinhos, ligue também cobrando transporte, saneamento básico, asfalto em ruas, iluminação, que a população toda também precisa. E claro, ele, como presidente da Câmara, tem que absorver isso tudo. Com homem certeza. público e tá à frente. E brigou tanto pra estar lá, né? Então agora tem que fazer valer a pena. Exatamente, brigou tanto pra estar lá. Vamos começar lendo alguns comentários aqui. Você que tá nos assistindo aí, tá nos acompanhando, já começa a compartilhar aí, manda o link aí pra galera, pro grupo da família, né, José Vitor? Grupo dos amigos. Grupo dos amigos, grupo da escola, principalmente da escola, porque hoje a gente vai falar sobre finanças, vamos falar sobre reforma tributária, e é isso aí. Então, já vamos interagir aí, galera. Vamos entrando aí pra gente poder tá participando junto aqui um com o outro. O interespectador e a gente que tá aqui diretamente dos estúdios. A Sônia Cristina. Bom dia, meu irmão José Vitor. Aí ela comenta: finanças é com seu consultor mesmo. A Sônia e o Mauro são mãe e filho, eles têm uma consultoria, eles são de Araruama. Ah, que tá? legal. Estão vindo a gente de Araruama, dão um suporte aí nas minhas finanças, nas minhas contas. Quem sabe a gente pode estar conversando com eles aí futuramente também. Excelente. Tá? E a gente vai, daqui a pouco, estar falando sobre finanças. É importante a gente estar por dentro. Getúlio Augusto, bom dia, meu amigo. Getúlio está sempre com a gente aí também. Bom dia, Getúlio. Sejam bem-vindos. É isso aí, a gente vai acompanhando os comentários. O pessoal foi entrando aí e foi interagindo. A gente vai estar comentando aqui, tá bom, pessoal? Pode colocar aí, prepara pra gente, se tiver no ponto, já pode colocar a resposta do vereador Juninho Virgílio ao presidente da casa, Marquinhos Bacelar. Ah, não passou em branco, não? Não, o Juninho foi lá e defendeu. Vamos lá, vamos ver. Bora. Assim, no achismo, vamos fazer, não dá. É com responsabilidade. Dizer que o prefeito é frouxo, que isso, gente? Dizer que o prefeito é frouxo, o cara que resolve disputar uma eleição no município que estava totalmente quebrado, um barco à deriva, servidor não sabia se recebia ou se não recebia, aposentados com seus 13º atrasado, não tinha uma obra na cidade, o caixa vazio. Ele foi corajoso demais. E aqui eu quero agradecer a você, prefeito, porque lá na reunião, na casa do Virgílio, quando nós sentamos, você falou assim: não, eu não vou, eu vou ficar lá de Brasília, ajudando lá de Brasília. E nós falamos: não, cara, a população de Campos está acreditando em você. E você, depois de algumas semanas, você voltou e falou: bota o bloco na rua, porque eu tomei a decisão e eu vou recuperar essa cidade. E é isso que o senhor vem fazendo desde quando assumiu o governo. Então eu quero agradecer ao senhor. E aí, José Vitor? Ele ali comentou a parte que o Marquinhos chamou o prefeito de frouxo.
E eu queria ouvir de você aí na sua visão, na sua ótica aí. Você gostou do posicionamento do Juninho? Ele se saiu bem, até porque ele mostrou os dois lados da moeda ali para poder rebater a fala do presidente da casa. Eu queria ouvir de você aí, o que você achou? Bom, já está se tornando corriqueiro o Juninho levantar em defesa do prefeito, né? Em defesa do governo. Sim. Né? Hoje ele é vice-líder do governo, se eu não me engano, mas ele sempre é um dos poucos que se levanta ali para poder estar batendo de frente, dando retorno, dando uma resposta, né? E o que ele falou, na verdade, foi uma realidade. Realmente o município não estava vindo bem, tá? Com relação às ofensas pessoais que o presidente da Câmara faz, que acabam sendo ofensas tanto no campo de competência política quanto no campo de competência pessoal. Verdade. Né? Alguém tinha que assumir a prefeitura e botar ordem na casa. O prefeito tá pelo menos conseguindo ter essa interlocução, trazer verbas para as coisas andarem. Realmente a gente está vendo obra, o que não era visto anteriormente. Está trazendo verba, está trazendo parceria. Porém, eu acho que esse circo todo que antes era divertido ver, hoje a gente está vendo que é prejudicial. Exatamente. Porque já é o terceiro ano de governo, terceiro ano de Câmara. Inclusive, está se tornando algo também corriqueiro, uma sessão por semana, que já é a terceira ou quarta semana. Com a ausência do presidente da casa em quase toda semana. Coincidentemente, com a presença do presidente da casa, e com a ausência, não tem quórum e não tem sessão. O que é algo muito grave. E repito, tinha-se uma grande expectativa com essa nova legislatura, com essa nova nomeação da casa. Agora, está deixando a desejar. Porque mesmo anteriormente, com o Fábio Ribeiro, com todos os problemas, todos os defeitos, todos estavam lá para fazer as coisas andarem. Né? Agora, o prefeito acho que deve dar um puxão de orelha em toda a sua base, porque é só o Juninho que se levanta para poder estar defendendo. Né? Então, é algo que tem que ser conversado internamente. Agora, não está mais legal essa questão de ofensa pessoal. Bom, se o prefeito manda a LDO em cima da hora, manda lei em cima da hora, claro, tem que falar, tem que divulgar, tem que pautar. Agora, fica claro que a pacificação, aquela trégua, já acabou. Ou pelo menos está por um fio. É por aí mesmo. Bom, então a gente fica aí nessa grande expectativa de estar acompanhando. Eu essa semana e a semana passada não estive na Câmara, né? Mas a gente acompanha a distância. Então a gente fica naquela grande expectativa. O que vai acontecer hoje? Quando eu e o Josiel tava abrindo um live lá na página do Edmar, a gente tratava muito dessa questão, da expectativa que nós, imprensa, tínhamos e a população também tinha. Né? Sim. A gente sabe que a população já viu muita quebra de braço ali, mas pouco resultado. Pelo menos nessa legislatura, né? Nesses biênios. Então a gente teve um ano da eleição que foi praticamente um ano perdido, né? Sim. Que teve lá essa questão toda de governo e oposição, essa quebra de braço aí, que não agregou em nada pro munícipe, né? Pra quem realmente precisava atender. Então, a gente segue aí com a ótica, com a lupa em cima da Câmara. Exatamente. De perto e trazendo aqui pra vocês tudo o que acontece. Tá bom? Doa a quem doer. E é isso aí. Então, presidente Marquinhos, espero que terça-feira que vem, quarta-feira que vem, o senhor esteja lá na sessão A para pautar pautas importantes. E não adianta, porque é o presidente da Câmara é o senhor que vai ser cobrado. Exatamente. É o ônus e o bônus, amigo. O seu pai já foi presidente da Câmara, ele sabe como funciona. E não adianta chamar o prefeito de Louro José, não. Não adianta, não. A população tá vendo, Marquinhos. Bom, vamos seguir. Prepara o link 1 pra gente aí. Vamos falar aí sobre o estado de saúde do ex-governador Antony Garotinho. Sim.
Pode colocar na tela. O ex-governador Antônio Garotinho foi internado, o José Vitor, e nossos interespectadores. Foi internado com um quadro de pneumonia. Ele estava tratando em casa, mas se agravou, então precisou se tratar com internação. Garotinho é internado... Calma aí. Garotinho é internado com pneumonia em Campos. Garotinho que às vezes nos assiste. Opa! Aqui pelo Instagram. Ele estava se tratando em casa, mas o quadro piorou e precisou ser internado no hospital da Unimed. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, do União Brasil, foi internado com um quadro de pneumonia na manhã desta sexta-feira em Campos. A mulher dele, Rosinha Garotinho, confirmou que ele estava se tratando em casa, mas o quadro piorou e precisou ser internado no hospital da Unimed. Segundo ela, Garotinho encontra-se no quarto, lúcido e com quadro de saúde estável. Abram aspas, o Garotinho está bem. Ele teve uma pneumonia em casa, mas o tratamento não deu resultado. Então ele teve que vir para o hospital porque a pneumonia evoluiu. Ele está tomando medicamentos venoso e deverá ficar no hospital até domingo, quando ele fará outra tomografia. Dentro do quadro, ele está bem, disse Rosinha. Rosinha explicou ainda que a previsão é dele continuar o tratamento em casa, após ter alta do hospital, mas que tudo seguirá sendo avaliado pelo médico. Então a gente deseja aí... Pode tirar da tela. A gente deseja aí ao ex-governador Antônio Garotinho uma boa recuperação, que a sua saúde seja restabelecida. Garotinho tá bem ativo, né? Tava rapaz, lá no Rio, agora tá bem ativo. E gosta de cantar também. O Garotinho gosta de cantar, gosta de um churrasco, gosta de reunir a turma. Acompanho também ele. Legal, cara. Essa de cantar eu não sabia. Essa resenha é boa, rapaz. É isso aí. Então o Vladimir puxou o pai na cantora aí agora aí, né? Inclusive o Marquinhos chamou o Vladimir de cantor. Rapaz, fala com esse recalque, Marquinhos. Deixa o cara cantar, deixa o cara comer, deixa o cara... Ele tem que trabalhar, entendeu? É isso aí, tem que trabalhar. O lema do governo é bora trabalhar. Exatamente. Se tiver cantando, comendo e não tiver mostrando resultado, aí é complicado. Não, mas é isso aí. A gente também tá aqui pra poder falar de tudo, né? A gente vai falar os pontos ruins e os pontos positivos. Exatamente. Então, independente se o cabelo do prefeito tá igual ao do Louro José, é isso aí, vamos seguir. Bom... vamos ler esses comentários que chegou aqui. O Moacir comentou. Tem mais lá em cima. Vai subindo. Leilânia de... não, tá ali. Partido Alan. O Alan Braga. Fala do Fogão. O Fogão tá disparado, hein? Tá, rapaz, meu amigo de Niterói. Estudamos juntos, inclusive. Que legal, Estudamos juntos há 23 anos atrás, rapaz. Nossa, minha idade, né? Sua idade. 2000, não, minha idade 2004. não. Eu vou fazer 25, mas é próximo. Rapaz. É próximo. A Jane Ribeiro, sua mãe, né? Bom dia. Leilane Lua Bela. Minha prima de Niterói também, acompanhando com a gente. Pô, legal. Moacir Pereira. Bom dia a todos. São governantes ou donos da cidade? Fazem o que querem. Acho muito coincidência o número de acidentes de trânsito em Campos ter aumentado tanto. Depois que este especialista em trânsito fez todas essas mudanças nas ruas da cidade. E aí, essa eu vou jogar pra você. Rapaz, é uma crítica que a gente precisa levar. É que, na verdade, não é questão de serem donos da cidade, né? A verdade é que especialistas... Aí a gente volta naquela polêmica de quando o prefeito falou na sua campanha que já tem há quase um ano... com 114 técnicos estudando a cidade de ponta a ponta, né? E falando que Campos tem jeito. A gente não quer voltar na polêmica dos 114 técnicos, mas tem áreas que está deixando a desejar, né? A gente falou sobre a questão do transporte e, assim, a gente sabe que é um caso grave no Brasil inteiro. Mas não é sentar em cima do problema e falar, se está tendo problema no país inteiro, deixa ter problema em Campos. É resolver. A nossa cidade é Campos dos Goytacazes. Então precisa resolver esse número dos problemas, né? Exatamente. E a gente vai seguir observando, mas eu achei bem interessante porque quais são as mudanças que o Moacir, né, o comentário, né, falou ali. Esses sinais inteligentes, né? E faz muito sentido o que ele falou. Aumentou o número de acidentes. Inclusive a gente teve a morte prematura, né, de uma jovem. Exatamente. Tá tendo um acidente atrás do outro e sempre nas principais vias.
Na Exatamente. 28 de março, na Beira Valão, na Arthur Bernardes. Coincidência ou não, após esses sinais inteligentes, houveram mais acidentes? Foi por culpa de infração, velocidade à noite, né? Às vezes a pessoa não quer parar no sinal vermelho, acha que não tem ninguém no cruzamento e sai acelerado. Bom, é algo que tem que realmente se rever, né? Eu não sei se são sinais inteligentes ou se são só sinais novos, né? Mudou ali o sinal, mas é preciso rever. Exatamente. E o que acontece, cara? A gente vê ali que alguém errou, né? No acidente, por exemplo, da jovem. Sim. E agora eu não sei qual foi a influência que teve o sinal inteligente. E eu acho que seria interessante até o Nelson Godard procurar saber, né? Estudar as causas para ver se realmente teve influência com relação aos sinais, ao semáforo. Exatamente, para que se realmente teve alguma influência, tentar moldar aí, ver o que pode ser feito. É igual uma aviação, acontece um acidente, os caras estudam tudo para poder estuda tudo. Mas por que eles gastam tanto dinheiro investindo nos estudos da causa do acidente para poder entregar o resultado? Por que eles se dedicam tanto? Para evitar que aquilo aconteça de novo. Isso. Então, é basicamente isso. Quando a gente propõe isso agora pro nosso Godard, a gente quer que haja uma prevenção, que isso não aconteça novamente. Caso, obviamente, aconteceu por parte técnica, né? Ali, eu vi muito rápido o vídeo do acidente. Não dá pra ter a percepção de se teve alguém que avançou o sinal, não dá pra gente ter essa percepção, né? Não dá pra saber quem errou, se teve... Não dá pra saber. Mas seria interessante aí ser instaurado, né, pelo IMTT uma investigação para que realmente isso possa... lá na frente ter um impacto positivo e que não aconteça de novo, José Vitor. Que a gente não veja novas vidas sendo ceifadas tão cedo, tão prematuras, né, por acidentes na área central. Exato. O ideal é que o problema fosse estudado o quanto antes para poder ser evitado, né? Porém, acontecer essa fatalidade e aí estudar qual foi o horário, se foi realmente questão de semáforo, o que pode ser feito para realmente se evitar esses problemas, tá? A Leliane Luabella, minha prima de Niterói, que honra te assistir aí, primo, Deus abençoe essa transmissão, sucesso, obrigado aí, obrigado a toda a família, os amigos de Niterói, Araruama, região dos Lagos, os amigos de Campos que têm nos acompanhado. E o Moacir complementa: mudança de sentido das ruas e avenidas tira o fluxo de um lugar, mas sobrecarrega outro. Exatamente. O exemplo disso é a 28, cara. A 28, para quem agora vem do centro para poder... Vem da Baixada para o centro para poder trabalhar durante a semana, agora vai encontrar um trânsito bem mais intenso. Sim. As filas de carro agora ampliaram muito por causa dessa nova sinalização, entendeu? Então, é exatamente esse comentário aí, é exatamente o que está sendo falado ali pelo Moacir, né? Isso, e acaba que todo horário agora acaba sendo horário de rush. É de manhã, na hora do almoço, no meio da tarde. O fluxo acaba sendo intenso porque é a principal via da cidade e com as vias paralelas em obra, acaba lotando as ruas e também com relação aos sinais. Exatamente. Aqui, o Cláudio Monteiro comentou no Instagram. Vamos ler em todas as redes sociais. Amigo de São Gonçalo também. Te acompanha, Vitor. Grande amigo Cláudio. Cláudio é meu irmãozão, mora em São Gonçalo. Minha terrinha onde eu nasci. É mesmo? Minha terra do coração é Campos. Aham. Fui criado aqui. Quem me criou foi Campos dos Goitacazes. Mas eu nasci em São Gonçalo. Tem família lá ainda? Tenho aí, sim. Coisa boa, ó. Um abraço, Cláudio. É isso aí. Bom, vão aí comentando aí. Vamos buscar essa interação. Vamos ver Só complementar aqui o comentário do Josiel. Com o novo asfalto, algumas pessoas imprudentes acabam andando em alta velocidade, desrespeitando a sinalização.
Porque para uma batida acontecer, porque provavelmente alguém ultrapassou o sinal vermelho. A gente vê aí que tem a galera que aproveita o asfalto novo para fazer rali, para fazer pega, fazer racha, e esse é o problema. Acha que a rua, ela tá o trânsito livre, não tem ninguém, e é isso que acontece num cruzamento, né? Essa fatalidade, não só de veículo com veículo, mas também de veículo com animais. A gente sabe que tem um grande número de carroças que passam também nas vias principais e pode acontecer um acidente também. Exatamente isso. E tem muita gente prudente, nossa senhora. Sim. Nossa senhora. Campos, o pessoal, infelizmente, precisa ser reeducado, cara. A seta não existe. Pra muitos, a seta não existe. Nem a buzina. Infelizmente. Então, por isso que a gente vê muito também acidente, muita imprudência. Tem que ter uma reeducação no trânsito, fazer incentivo aí, o governo tem que atuar de alguma forma para conscientizar melhor a população, porque eu vou falar para você, dirigir em Campos é estressante, José Vitor. É estressante. Estressa. Só que aí a gente tá falando de um ponto negativo da MTT, mas vamos falar também do ponto positivo. Coloca na tela pra gente. IMTT realiza pesquisa sobre as linhas de transporte público em Campos. O método utilizado consiste no posicionamento de um pesquisador do IMTT próximo à porta de embarque e um outro próximo à porta de desembarque do veículo. Pode subir. O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte iniciou uma pesquisa que tem por objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento do transporte público municipal. A pesquisa tem o intuito de fazer a contagem dos usuários que utilizam o transporte público municipal, os locais de embarque e desembarque, além dos horários de parada. De acordo com o presidente do MTT, Nelson Godard, o método utilizado consiste no posicionamento de um pesquisador do IMTT próximo à porta de embarque e um outro próximo à porta de desembarque do veículo. Abram aspas, um dos objetivos da pesquisa é analisar a capacidade ofertada, eficiência do transporte público municipal e os principais polos de demanda, disse Nelson, informando que assim o órgão terá mais eficiência nas informações e buscar atuar nas linhas que apresentaram déficit nos atendimentos. José Vitor, toda pesquisa é válida, conhecimento é sempre bem-vindo. Mas será que essa pesquisa realmente vai ter um impacto positivo para a melhoria do transporte público em Campos? Bom, a gente está cansado de ter história para inglês ver, né? Reunião que parece que é só para bater foto e nada acontece. Evento que é para trazer recurso e nada acontece. Agora, essa pesquisa do MTT é válido para saber onde é o gargalo, onde realmente o principal déficit, onde está faltando. Tem que colocar mais linhas de ônibus, mais linhas de van. Então, é importante se esses números e esses resultados forem colocados em prática, tá? E também convidar todos do MTT para pegar, de vez em quando, um ônibus, uma condução, para poder fazer essa experiência. É isso aí. Né? Para saber como funciona realmente, né? Cada dia faz uma linha. Isso. Vem de Farol para o centro, depois vai do centro para Santa Maria, Santo Eduardo. Só os destinos mais distantes, para ter essa experiência e ver quanto tem que melhorar. E importante é atuar junto com as empresas de ônibus, tá? Não é só fazer uma pesquisa com os colaboradores do MTT, mas também chamar as empresas de ônibus para perto, para que eles possam ver e passar também para os responsáveis, porque são eles que vão colocar mais linhas ou não. Exatamente, tá? Exatamente. Então a gente fica nessa grande expectativa aí de que realmente tem um impacto positivo, né, José Vitor? Sim. Então a gente vai seguir acompanhando, né? Porque o MTT é sempre um dos assuntos aqui do Interligados. Exatamente. A gente vai seguir acompanhando e tamo de olho. Interligados, tá ligado. Coloca o link 5 pra gente, porque a Polícia Federal atuou em Campos essa semana, José Vitor. Rapaz, e foi notícia, novamente Campos sendo notícia no país inteiro. A gente vai falar sobre isso aí, vamos comentar. Polícia Federal prende em Campos um dos líderes de ataques antidemocráticos em Brasília. Diego Ventura, calma aí, vamos ler embaixo ali.
Diego Ventura teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, em Campos, um comerciante apontado como um dos chefes da invasão ao Supremo Tribunal Federal, nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Diego Ventura teve a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O homem foi preso à noite durante um evento denominado Assembleia Nacional da Direita Brasileira. Além disso, a PF cumpriu 3 mandatos expedidos pelo STF, um de prisão, um de busca pessoal e um de busca e apreensão. O aparelho celular de Diego foi apreendido. Ventura era líder de um grupo de extrema-direita presente no acampamento do quartel-general do Exército em Brasília. No final de dezembro, ele chegou a ser detido pela Polícia Militar no Distrito Federal, quando seguia para a sede do STF portando itens como estilingues, rádios, comunicadores e faca, mas foi solto no mesmo dia. O comerciante foi filmado ao lado de fora do STF chutando grades de contenção antes do início da invasão. Ele também aparece em imagens dentro do prédio depredado. Ana Priscila Azevedo, outra liderança que estava com ele, foi presa em 10 de janeiro, mas Ventura conseguiu escapar. Segundo a Polícia Federal, a prisão de Ventura foi mais um desdobramento da Operação Lesa Pátria, que começou em 20 de janeiro com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou ajudaram os ataques em Brasília. Vamos lá, José Vitor, porque essa aqui, meu amigo, essa aqui você vai ter que ser cirúrgico. Bom, nós tivemos aí o CVC, que também nos acompanha aqui pelo Instagram, né, algumas vezes, já vi. Tivemos aí agora o Diego Ventura. O CVC já foi solto, enfim, já tá em liberdade. Isso. Mas agora a Federal andou de novo por Campos e levou o Ventura. E aí, o que você acha dessa sua análise aí? O que você enxerga sobre a prisão do Ventura aí? A gente vê que realmente está tendo... Eles estão levando a sério essa questão do 8 de janeiro e não estão parando as investigações, né? Engraçado, sem querer te cortar, que para certas coisas, né? Não dá para entender, cara. Não dá, tem não que não alguma seja coisa... importante investigar, não, mas é porque... É tanta coisa que tem que ser investigada e já há bastante tempo. Exatamente. Né? Que acaba ficando fora de pauta e as pessoas esquecem. Mas eles só não estão investigando a mentira do Lula, né? Porque o Lula falou que não estava lá. Mas tem filmagens que ele estava lá. Lula, que mostram... Flávio Dino e algumas outras pessoas que teriam as informações de que aconteceria um ataque. Então, assim, por que vale para um grupo político e não vale para o outro? E independente se o CVC estava ou não, se o Diego estava ou não, a investigação ela tem que ser ampla, né? Tanto para quem estava, quanto para quem sabia e poderia evitar. A gente acabou de falar aqui, né, mal comparando a respeito dos acidentes de trânsito, que a questão é tentar evitar, mas não foi evitado, tem que se investigar a causa, né? Exatamente. Nesse caso, quem poderia evitar... acabou não evitando, a responsabilidade foi para quem, né? Então tem que ser investigado como um todo. Quem participou, né? Quem possivelmente estava acampado, mas não participou, não estava acampado, mas financiou. Enfim, realmente tem que haver essa investigação, mas como um todo, tá? Inclusive quem poderia evitar e não evitou. Exatamente. Ali tem um comentário do Cláudio, ó. Se Flávio Bolsonaro não tivesse deixado de votar a favor da CPI da Lava Toga, talvez não haveria esses ataques. Nem essas prisões autoritárias pelo Alexandre de Moraes. Outro bem cirúrgico, né? E, inclusive, estão tendo votações que o grupo de centro parece que está se inclinando para onde é mais vantajoso e não mantendo aquela... não vou dizer ideologia, né? Mas o lado de que a população aguardava que fosse votado. Inclusive, é bom ficar de olho no Senado, porque a gente fala muito em Câmara Federal e acaba não focando que o Senado também tem papel muito importante. Exatamente. Tá? Principalmente nas nomeações dos juízes do STF.
Exatamente. Você tocou num ponto bem importante. Ricardo Silva mandou um bom dia. Rio das Ostras ligado. O pessoal de Rio das Ostras aí, ó, lá no Facebook. Joana Angélica Ribeiro também. Finanças, um tema muito importante, ainda mais nessa época. Niterói, Rio das Ostras, Araruama, Campos. A gente tá... O pessoal tá acompanhando bem. Tá acompanhando, audiência qualificada. É isso aí, interessante, muito bom. Vamos ler agora aqui a notícia sobre o Restaurante do Povo. O Restaurante do Povo em Campos terá festa caipira para os frequentadores. No caso foi ontem, né? Nessa sexta-feira. O arraial do restaurante será a partir das 17 horas e terá comidas típicas, música e quadrilha, além da refeição tradicional. Apesar de já ter passado, Thales, eu acho importante esse tipo de evento, porque o Restaurante do Povo a gente acaba recebendo muitas pessoas humildes, Sim. né? Que acabam tendo realmente esse déficit alimentar e talvez não tenha essa experiência, né? Sabe que tem festa junina em todos os cantos da cidade, nessa época do ano, eventos, festivais não podem participar, mas acabou sendo um momento para que eles possam também, né, tá participando dessa festa. Exatamente, e é muito interessante, a gente fala tanto aqui, né, que falta evento, então já passou, mas a gente traz aqui para poder comentar com vocês. Em clima de festa caipira, o Restaurante do Povo em Campos prepara um arraiá completo para os frequentadores do espaço. A festa será nesta sexta-feira, dia 21, às 17 horas. O arraiá do Restaurante do Povo será completo com direito a comidas típicas, músicas, quadrilhas e ornamentação caipira que já começou a ser montada. A festa foi realizada com o objetivo de promover a interação dos usuários do espaço. Apesar das comidas típicas do arraiá, como caldo verde, pipoca, cachorro-quente, maçã do amor, entre outros, as refeições neste dia serão servidas normalmente. O equipamento oferece diariamente e de forma gratuita café, almoço e jantar. O espaço reforça a rede de proteção social do governo Vladimir Garotinho para garantir a segurança alimentar da população. Em pouco mais de um ano já foram ofertadas 1 milhão de refeições. O restaurante foi reaberto a partir de uma parceria entre Prefeitura e o Governo do Estado através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. A notícia foi dada pelo Campus Informa, lá do meu amigo William Alves. Nesse momento eu queria ser o Louro José e tá participando lá, cobrindo. É isso aí. Acho interessante a iniciativa. Tem que ter outras assim. Com certeza. Com outras datas comemorativas. E é isso aí. Temos que abraçar a população. Claro. Temos que abraçar. Né? E o mecanismo para isso aí é o próprio Restaurante do Povo. É isso, Thales. E é bem interessante porque tem eventos que acontecem na cidade, né? Ou as pessoas acompanham pela mídia. E tem gente que fala, poxa, eu queria participar, eu queria estar numa festa assim, eu queria levar meu filho, mas acaba não tendo oportunidade, né? E num ambiente como esse, que todo mundo que está ali são pessoas que se identificam, né? Sim. São pessoas que estão passando pelas mesmas condições. Então, confraternizar junto é importante, é interessante, né? Verdade. Tem aquela interação, né? Cada um vai tocar suas experiências. Exatamente. E só vou fazer um adendo. O prefeito disse que em mais de um ano, né, nessa abertura, tiveram 1 milhão de refeições servidas. Eu gostaria que cada vez mais, a cada ano que passasse, menos refeições fossem servidas e mais empregos fossem gerados. Porque isso quer dizer que menos pessoas acabam dependendo do restaurante popular. Não é dizendo que não é importante, tá? Mas é que assim, seria legal esse objetivo de menos refeições sendo ofertadas. Em vez de comemorar uma quantidade ampla de refeições servidas, comemorar um número menor. Um número menor porque pessoas estão conseguindo levar a refeição para dentro de casa. Exatamente. Tá O melhor projeto social é o emprego, a gente sabe disso. Exatamente. A gente sabe disso. Então, nada como incentivar o empreendedorismo para se gerar emprego dentro do município, né? Isenção de tributos, né? A gente incentivar a galera a empreender para que se gere emprego na cidade. Exatamente. Que eu acho que é um dos maiores desafios do prefeito. Se gerar emprego em Campos. Gerar emprego e inovação, né? A gente viu que desde o último governo, né, empresas que vêm a Campos, fazem aquela pesquisa de campo e não fica.
Exatamente. Por que será que não fica? A gente teve o exemplo aí da Ravan, por exemplo, que sobrevoou o velho Luciano. O velho da Van veio, tem veio em potencial Campos. porque a região de Campos abrange em torno do norte. O norte fluminense são quase 1 milhão de habitantes, com os municípios vizinhos. Também a fábrica de leite que viria, eu sempre esqueço o nome, mas acabou não Sim, vindo, sim. não vindo também, enfim, e outras empresas. Agora, por que será que não vem? Campos está entre duas capitais, né, no meio do caminho de duas capitais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem a BR-101, a BR-356, tem a questão logística que ajuda também pelo mar, através do porto, a rodovia BR-101 que corta, enfim. Somos um polo universitário. Somos um polo Ou seja, universitário sobra mão de inovação. obra. Exatamente. Forma aqui, mas será que as pessoas ficam aqui ou saem para onde tem mais oportunidades? Né? Se Campos quer realmente inovar e andar para frente, reter a mão de obra qualificada para que a cidade possa se modernizar cada vez mais. É um desafio, mas não só do prefeito atual, mas de todos os prefeitos e de todos os secretários e de todos os vereadores que vierem à frente. Exatamente, o cara dos comentários cirúrgicos falou e disse. Bom, então eu acho que o maior desafio do prefeito é conseguir se gerar emprego no município, mas se a gente parar para analisar, nós temos pontos positivos para isso. Nós temos uma terra fértil. Sim. Temos aí, como que citei, a mão de obra dentro do próprio município. A gente não tem que ficar buscando pessoas qualificadas de outros municípios. Não, Campos tem pessoas qualificadas. Então, agora tipo assim, por exemplo, veio a Ravan aqui. O que o prefeito deveria fazer? Pô, Hang, vamos trocar uma ideia aqui. O que a gente pode fazer para vocês aí? O que tá faltando na visão de vocês aí, por parte do município? Qual a parceria que a gente pode propor para que essa empresa se instale aqui? O que a gente pode fazer com vocês? Até porque, Thales, uma empresa como essa, né? Não deixa pelo passar. Que a gente já... Imposto pagando, é mais imposto pro governo, é geração de emprego. Isso. Ou seja, o CAGED tá subindo. Isso aí. Você tá entendendo? E é positivo, né? Pro prefeito também é bom. É né? números. E fora que é conversar, falar, vem, você tem o quê? 200 pessoas que vão trabalhar? Eu tenho esse cadastro aqui, tá? Mas eu também tenho o pessoal do Restaurante do Povo que precisa trabalhar. Pô, trabalha aí na ponta, serviços gerais, jardinagem, na frente, a gente qualifica essa galera. Tem um sistema como um todo, né? E fora, Thales, que as pessoas de outras cidades vão vir para Campos consumir também. Com certeza. Então, quem ganha é o pessoal do posto de gasolina, talvez a hotelaria, talvez o pessoal que tem uma lanchonete, um restaurante, que acaba sendo uma atração. É o empreendedor né? local, pô. O Exatamente. empreendedor local. Então acaba fomentando a própria economia. E aí vai, cara. A economia é isso aí mesmo. Bom, José Vitor, nosso convidado já tá aqui nos estúdios da Rádio Aurora. Daqui a pouquinho vai estar junto com a gente aqui. Vamos acelerar na pauta aqui, porque eu ainda trouxe bastante assunto. E a gente tem pouco tempo para poder falar, né? E vamos seguindo aqui, então. Eu tenho um link aqui que eu quero ler junto com o Saulo. Vê pra mim, coloca o link 10. Porque nós vamos começar, vai ter um festival gastronômico de inverno em Campos. Opa! Você que gosta de comer pra caramba. Que isso, rapaz! Nós fomos lá no eu sempre vou lembrar disso, cara. Lá no Bom demais. Próximo período eu tô aí à disposição. Alô, Saulo. Alô, Túlio. O queijo... Se a menina não tira o queijo da reta do José Vitor... Já era. Tinha que botar uma ratoeira ali pra poder passar. Exatamente. Vamos lá. Festival Gastronômico de Inverno de Campos começa nesta sexta com 28 restaurantes. A realização do evento é da Liga Gastronômica de Campos, em parceria com a Sebrae RJ, a CDL Campos, patrocínio da cervejaria Barril Cheio e apoio da Prefeitura de Campos, através da Secretaria de Turismo.
O Festival Gastronômico de Inverno de Campos acontece entre os dias 21 de julho e 6 de agosto, com a participação de 28 restaurantes participantes. O maior número de participantes em um festival na cidade. A iniciativa é da Liga Gastronômica de Campos, em parceria com a Sebrae RJ, Câmara de Dirigentes Logísticas da CDL de Campos e apoio da Prefeitura de Campos, através da Secretaria de Turismo e patrocínio da cervejaria Barril Cheio. O evento, que começa nesta sexta-feira, dia 21, tem o objetivo de promover, valorizar e divulgar a gastronomia de Campos, ao preço único de R$ 44,90. Bom, o festival que teve lá de Torresmo lá, assim, é legal esses tipos de eventos gastronômicos. Mas, né, quando existe um equilíbrio, né, de preço, né, para a população senão você consumir. acaba ficando seletivo no evento, né? Até porque você vai fazer um evento só pra elite. Exatamente. Você não vai fazer um evento só pra elite. Preço único R$ 44,90, mas se você vai com mais uma pessoa e já dobra para quase 100, mais uma pessoa, então vamos fazer uma coisa mais acessívelzinha. Exatamente, ainda mais quem quer levar a namoradinha, né? Quer fazer uma graça, ou a sogra também para levar uma graça junto. Aí tu leva a sogra, vai fazer com outra grada, e aí, meu irmão, quando você vai ver, você agradou todo mundo, menos a sua carteira. Sua carteira já foi. Aqui, vamos mandar um alô aqui. O Átila Barbosa. Opa. Bom dia, Thales Rangel. Manda um alô pra Campo Limpo. Vambora, um alô pra Campo Limpo, lá da minha querida Baixada Campista. Opa, grande abraço aí, Átila. Obrigado junto, pela audiência. É isso aí. Vamos continuar olhando ali. O evento, que começa nesta sexta-feira, tem o objetivo de promover, valorizar e divulgar a gastronomia de Campos ao preço único de R$ 44,90. Cada restaurante terá seu prato exclusivo para participar do festival. Ou seja, você tem um restaurante, você só faz aquele prato. Sim. Que aí eu acho que fica bem seletivo, acho que fica bem legal. Calma aí que subiu. Você subiu aí e me perdi. Cada restaurante terá seu prato exclusivo para participar do evento, do festival. Os pratos podem ser conferidos na página do festival no Instagram, depois eu vou acessar. O lançamento do festival aconteceu na última segunda-feira, dia 17, na CDL, e contou com a presença do secretário de Turismo de Campos, o Hans Mulhart, o tal falado Hans Mulhart. Rapaz, o cara é MacGyver, tá em todas. Do coordenador regional da Sebrae, do Rio de Janeiro, Guilherme Resch, o presidente da CDL Campos, Edivar Júnior, presidente da CDL Jovem, Arthur Sá, o vereador Bruno Viana e do diretor de marketing da CDL, Maurício Vasconcelos, além de representantes dos restaurantes e da imprensa. O secretário de Turismo de Campos, Hans Mulhart, falou sobre a expectativa para o evento. Ali Cabe, vamos mostrar a foto. Ali na foto, figuras públicas de Campos, ali o Edivar Júnior, que é o presidente atual da CDL. Bem ativo, inclusive, Edivar. É isso aí. Depois a gente vai falar sobre até a reforma tributária. Vamos colocar vamos ler uma partezinha da opinião dele. Bacana. Abram aspas, em nome do prefeito Vladimir Garotinho, a Secretaria de Turismo vem apoiar esta edição do Festival Gastronômico da Liga, parabenizando, desde já, a abertura para outros restaurantes, uma forma de fortalecer a Liga e organizar a gastronomia local. Campos tem muitas belezas naturais, tem um importante patrimônio histórico e uma estrutura de hotéis e restaurantes com qualidade. Queremos receber nossos visitantes de melhor forma, que é através da nossa comida. Eu tô sentindo uma oratória muito... Como é que eu posso te dizer? Muito prontinha. Vamos botar assim. Mas tudo bem. E através da nossa comida. Esperamos que campistas e visitantes venham conhecer os restaurantes e a gastronomia do nosso município. Hans lembra ainda que no sábado, dia 22, das 8 às 15, a unidade móvel do Hemocentro estará na Praça Flamboyant. Os 30 primeiros doadores receberão vouchers para participar do Festival Gastronômico de Inverno. Eu não posso, infelizmente, por causa de tatuagem. Com esta ação, ajudaremos a aumentar o estoque de sangue. O Hemocentro e os doadores receberão um voucher para ir a um dos 28 restaurantes participantes durante o festival, explica o secretário. Segundo Maurício Vasconcelos, a ideia é a democratização. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Da alta gastronomia de Campos, dar oportunidade às pessoas de conhecer um pouquinho de cada restaurante que vai estar participando e as delícias de que cada um oferece. É um evento super importante que conecta o cliente aos restaurantes de maneira dinâmica e prazerosa, com pratos com preços acessíveis. Destaca o coordenador regional do Sebrae RJ, Guilherme Resch, ressaltando a importância de atender bem ao cliente, demonstrando o interesse na fidelização.
O presidente da CDL Jovem, Arthur Sá, falou da expectativa para o evento. Expectativa lá em cima, para mais um festival gastronômico de inverno. E a CDL Campos, através da CDL Jovem, não poderia ficar de fora de um evento como esse. As vagas foram preenchidas em tempo recorde. A Liga e o Sebrae estão muito satisfeitos, disse o Arthur. Veja aqui esses restaurantes participantes: Ponto e Vinho, Maitai, Secreto, Potenza, Docilu, Jeitinho de Minas. Opa, parece que ser um restaurante de Minas Gerais, ou pelo menos, né, com a gastronomia de lá. Sim. E é uma delícia a gastronomia de Minas Gerais. Dona Chica, Gala, Antônio, Sampub, né? Mix, Mexicano, La Pátria, Espetão, Lelibano, Legal. Dom, GV, Vinho e Soul, Picadilly, Sem Frescura, Mandacaru, Malandro, Especiale, Romano, Meat Pub, Estação Lounge, Seu Evaldo, Sushi House. Sushi House tá junto. Pô, legal, rapaz. Comida japonesa boa. Pô, muito bom, cara. Rapaz, já tô com fome, cara. Desde que você falou lá da festa junina. Então, o pessoal que puder participar, prestigiar, né? Vai ser bem bacana esse evento gastronômico que a cidade está fazendo. E fica a crítica, tá? Vamos colocar uns preços mais acessíveis. Tudo bem que tem restaurantes que são classe AA, mas a galera gosta também de comer bem. É isso aí. A galera gosta de comer bem. E é exatamente isso. Pô, a galera tá acessando bastante também Olha no Instagram. Olha o Túlio aí, rapaz. Túlio Baita, excelentes comentários. Obrigado, Túlio. É isso aí. 10 horas em ponto. Opa! Vou pedir para nossa produção colocar uma vinhetazinha aí do nosso novo modelo de estúdio futuro, que espero que saia até 6 meses, segundo o presidente Germano Santos. Já tá na gestação. Já tá na gestação, tá quase saindo. Só não espero que seja uma gestação de elefante. Mas, vamos lá, coloca pra gente aí. Chega Campos, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. JornalAurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet, redes sociais e dispositivos móveis. Conta com um time de profissionais qualificados, entre eles jornalistas, artistas, colaboradores, blogueiros e cantores. O portal, que tem como uma de suas prioridades a prestação de serviço, que busca inovar desde o começo. Um grande avanço que tornou a Rede Aurora pioneira no segmento. JornalAurora.com, referência regional com a maior plataforma de informações, com credibilidade e independência, de Campos e região para o Brasil e o mundo. Jornal Aurora, a clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Chega Campos, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. JornalAurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet, redes sociais e dispositivos móveis. Conta com um time de profissionais qualificados, entre eles jornalistas, artistas, colaboradores, blogueiros e cantores. O portal, que tem como uma de suas prioridades a prestação de serviço, que busca inovar desde o começo. Um grande avanço que tornou a Rede Aurora pioneira no segmento. JornalAurora.com, referência regional com a maior plataforma de informações, com credibilidade e independência, de Campos e região para o Brasil e o mundo.
Jornal Aurora. A clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Chega a Campus, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. Jornalaurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet, redes sociais e dispositivos móveis. Conta com um time de profissionais qualificados, entre eles jornalistas, artistas, colaboradores, blogueiros e cantores. O portal, que tem como uma de suas prioridades a prestação de serviço, que busca inovar desde o começo. Um grande avanço que tornou a Rede Aurora pioneira no segmento. Jornalaurora.com, referência regional com a maior plataforma de informações, com credibilidade e independência, de Campos e região para o Brasil e o mundo. Jornal Aurora. A clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Chega a Campus, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. Jornalaurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet. Bom, pessoal, estamos de volta com o Saulo Jardim. Seja bem-vindo, Saulo. Muito bom dia. Se apresente para os nossos telespectadores. A casa é sua. Obrigado, Thales, pelo convite, José Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, discutir um pouco sobre esse tema tão importante, que são as finanças. Se quiser discutir sobre economia também, estamos aí à disposição. Muito bom. Reforma tributária. Excelente. Eu sou o Saulo Jardim, eu sou professor do curso de administração do Isicenza. Atualmente também leciono no curso de economia da UF aqui em Campos. Minha formação é graduação em economia, fiz mestrado em engenharia de produção na UENF e atualmente curso tentando terminar o doutorado em economia na UF lá em Niterói. Basicamente isso. Muito bom. Você dá aula de quais matérias no Isicenza? Então, eu leciono as disciplinas de economia, microeconomia, macroeconomia, as disciplinas de administração financeira, no curso de engenharia de produção, disciplina de engenharia econômica, disciplina de contabilidade. Na UF eu leciono disciplina de contabilidade também, direito econômico e uma disciplina de valuation. Muito bom. Tá parecendo até aquele cara que foi na CPI lá do... E a moça perguntou o currículo dele, ele quase 2 minutos falando o currículo. Nada. Gabaritadíssimo. Bom demais. Você falou sobre valuation, eu Sim. lembrei de alguns termos técnicos que eu ouvi vendo as temporadas de Shark Tank. Sim. E aí foi bacana que a gente teve uma experiência muito legal no Easy, no curso de administração. Né, alguns alunos apresentaram um projeto e tava eu, o Thales, o Saulo e a Laís avaliando. Foi uma experiência bem bacana, creio que para os alunos, para os professores e para nós convidados também. Não, para os professores também. Foi bom demais, meu amigo. Saulo, e falando em ensino e instituição, uma coisa que vem sendo pautada nos últimos tempos é com relação à educação financeira, não só para adultos, mas principalmente nas escolas, né? No ensino médio ou no ensino fundamental, enfim. Fazer o adolescente, o jovem já saber tratar as próprias finanças, né? A importância de ter uma vida financeira saudável. E eu gostaria de saber, você como professor, como você vê essa importância, né, de desde jovem, desde pequeno, você já criar o seu filho, ter a criança ali com o valor real do dinheiro para ter uma vida financeira saudável?
Isso é importantíssimo, José Vitor, porque como a pessoa lida com o dinheiro, isso vem desde a infância. Né? Como que a pessoa lida com o valor, lida com a escassez, isso é um processo que vem da infância. E se os responsáveis, né, ou se a escola não trouxerem algum tipo de educação ou de aprendizado nesse sentido, né, a criança pode crescer, né, e muitas crianças crescem e viram adultos completamente descontroladas, né, ou sem um mínimo de educação financeira, o que é um problema para a pessoa e acaba sendo um problema para a sociedade como um todo também. Né? Então, eu acho que incluir no currículo escolar disciplinas, né, na minha opinião, disciplinas como educação financeira, né, e aqueles direitos fundamentais da Constituição Federal são importantíssimos para a formação do cidadão. Sim, eu também creio que isso seja muito importante, porque você falou algo bem relevante. Não crescer um adulto descontrolado. Porque até determinado momento, né, são seus pais que pagam suas contas, que te dão aquela mesada. E se você não souber controlar, porque você sabe que sempre vai ter alguém para pagar a sua conta, né? Isso. Só que vai chegar um momento que você vai ter que começar a andar sozinho. Exatamente. E, por exemplo, o cartão de crédito, que pode ser algo benéfico, pode ser um perigo. Sim. Né? Ainda mais num país que a gente vive de juros sobre juros, né? A gente faz aquele famoso carnê da Casas Bahia e vai parcelando em suaves prestações. Quando você vê, você comprou um computador, mas você pagou 2, 3 computadores. Sim. Né? Então, o cartão de crédito ele pode ser usado de forma muito positiva. Eu, inclusive, utilizo uma forma de controlar os gastos. Eu tenho um cartão de crédito, por exemplo, lá para casa, que é só para comprar alimentação, produtos de higiene, de limpeza. Então, tem um limite ali. Meu orçamento é esse aqui e eu vou controlando todo dia na fatura do cartão de crédito. É uma facilidade porque eu não preciso pegar um bloquinho de nota e ficar anotando tudo que eu compro e tudo que eu gasto. Sim. Eu passo tudo no cartão. Comprei um Trident, eu compro o Trident R$3. Eu vou ficar cartão de crédito. Uma água, vai no cartão de crédito. Depois tá tudo isso na fatura. Eu tenho outro cartão de crédito que são para os gastos pessoais, que também tem um limite no orçamento ali. E a fatura você tem que olhar diariamente. E depois você consegue ver com que você gastou. E algumas operadoras dizem até qual é o setor. Se é alimentação, se é serviço. É, verdade. Então, você consegue ter um controle. Sem ficar naquela chatice que ninguém consegue. Andar com um bloquinho de notas no bolso, uma caneta para anotar o que você gastou. Tipo o Pablo Escobar, né? Exatamente. E é importante, e que é importante você saber com o que você gasta. É importante você ter essa contabilização. Porque só assim você consegue saber no que você pode cortar gasto ou não. O controle financeiro nesse sentido é o primeiro passo para o planejamento financeiro. Cara, olha só que bacana. Então, na verdade, a primeira dica prática pra gente, porque hoje em dia, Saulo, ninguém tem só um banco, né? Às vezes você tem um banco físico, que você recebe o seu salário, você recebe pelo banco físico. E também o pessoal tem um banco digital, né? Que hoje é uma grande tendência. Então, no mínimo, aí a galera tem 2 cartões, né? Ou 2 cartões de crédito, um de crédito, um de débito. Então, acho que fica legal esse seu macete, né? Usar um cartão, né? Pra pagar conta ou para alimentação e outro para gastos pessoais. E é uma coisa tão prática, mas a gente acaba não se atentando tanto. E no final, você vê na sua fatura o que você gastou. Porque a pior coisa é aquilo. Você recebeu e uma semana foi metade do seu salário. O que eu fiz? Pra onde que foi? Nossa, é horrível isso. Cadê esse dinheiro que eu não vi? Né? Se você não lida com dinheiro vivo, você tá no cartão, você sabe pra onde foi. Agora, se tá no dinheiro vivo, você vai lembrar pra onde foi seu dinheiro? Você não vai ter essa fatura no dinheiro vivo. Não vai. Então, mas assim, tem que ter cuidado. Claro, pra fazer isso, trabalhar com cartão de crédito no sentido de organizar as finanças, você tem que ter algum tipo de controle financeiro. E não só controle financeiro, controle emocional também, né? Que é como a pessoa lida com o dinheiro. Às vezes, lidar com dinheiro... vou contratar aqui um consultor financeiro pra me ajudar a lidar com o dinheiro. Às vezes, não tem que contratar consultor financeiro, não. Tem que contratar um psicólogo. Mas porque é isso. Porque como a pessoa lida com o dinheiro, também envolve as emoções dela, né? Exatamente. Você tem que se reeducar, né, basicamente. Porque tem gente que compra pra compensar outras coisas. Sim, não é isso? Então também tem que chamar atenção disso. Qual o seu problema financeiro? Qual a origem do seu problema financeiro? É uma desorganização ou é emocional? Às vezes a pessoa tem muita ansiedade, né? Eu vou fazer compra. Já vi muita mulher fazendo isso. Sim, eu tô ansioso, eu vou fazer compra pra poder me desestressar. E aí gasta. E perde o autocontrole. E às vezes compra uma coisa que não precisa, né? Por exemplo,
o canal de televisão tentador é o Polishop. Você assiste o Polishop e você fica assim, caramba... Eu preciso disso. Eu preciso disso, mas eu não preciso. Mas é tão legal que eu vou comprar porque um dia eu vou usar. E esse é o perigo. Sim. Você compra, tá aquilo ali, você se compromete em pagar em 10 vezes, mas é algo que você não usa. Então acho que pior do que você ter o gasto desnecessário é você comprar algo que você não vai usar. Mas né? o Polishop é tentador, né, cara? Tem umas panelas lá que você vai cozinhar as coisas e não gruda nada. Outro dia eu tava vendo pra comprar uma panela que tu paga 400, 500 reais numa panela que não vai grudar nada, ou numa panela de 100 que você vai passar raiva. Entendeu? Então, assim, claro que você tem que ver o que você vai usar e comprar, né? Poder se planejar. Um outro problema muito grande é o pessoal que não consegue pagar a fatura dos cartões de crédito e começa a rolar a dívida ali no cartão. Ou então paga o mínimo. Nossa, isso aí é a pior forma de financiamento, de conseguir crédito, é você rolar a fatura do cartão de crédito. É uma dica, se você viu que não vai conseguir pagar a fatura, procura um banco que tenta conseguir uma outra linha de crédito com juros mais barato. Sim. Porque a linha de financiamento com juros mais altos no Brasil é a rolagem do cartão de crédito. É quando você paga aquele mínimo ali. Então, assim, não façam de pagar o mínimo do cartão. Não vai dar para pagar por algum motivo, porque tem que dar para pagar. Se não vai dar, procura outra linha de financiamento. Exatamente isso. Eu aderi também a essa questão do cartão em relação à alimentação também. E confesso a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu tenho um cartão só também, e não fica nem comigo, fica com a minha mãe. E minha mãe também, ela é muito boa em finanças, né? Ela consegue ter um equilíbrio financeiro muito bom. Então, já falo com ela, fica contigo. Sim. A gente sai pra comprar junto, entendeu? Então, beleza, eu fico com você aí. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz. É aquele planejamento do início do mês. Isso. E, caraca, mano, foi... E se puder top. ter um cartão de crédito, aquele que acumula milhas, né? Ou algum tipo de pontos, Sim. melhor ainda. Que aí tu coloca todo tipo de gasto financeiro que eu tenho, vai pro cartão de crédito. Então tá tudo controlado, você ainda tá ganhando milhas ali. Pra em algum momento trocar por passagem aérea ou por algum outro tipo de produto. Isso. Às vezes tem o cashback também, Também né? tem um cashback. Então acho que a gente tem que pensar a forma de aproveitar o que o mercado das inovações financeiras oferece pra gente, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Vamos falar do nosso patrocínio? Então, a gente trouxe aqui um presente pra você. Opa, eu gosto de presente. Bom? Você gosta de presente? Gosta de doce? Opa! Então, pode abrir que acho que você vai gostar. Depois, é o nosso Mostra pros patrocinador. nossos telespectadores ali. Ih, rapaz. Aí você me pegou, hein? Chocolate? Cadê Olha a aí. câmera? É o Sonho Doce, nosso patrocinador aí. E Bebida das Estrelas, mandar um abraço pro Lucas. Lucas chegou até empreendendo também no ramo imobiliário. Eu vi. Tá como executivo imobiliário. E continua com os doces dele. Continua com os doces, é um rapaz que empreende, né? São doces deliciosos, uva e morango, tá bom? Ótimo. Vamos ver se até o final do programa esses doces estão aqui, tá? E aproveitando então esse gancho, ele é um jovem que empreende também, busca ter várias fontes de renda, né? E como você vê hoje em dia, porque tem pessoas que também buscam uma segunda fonte, né? Tem um emprego principal. Formal, né? De carteira A assinada. CLT. Isso. E tem outro, por exemplo, às vezes eu pego Uber, né? Principalmente de horário noturno, aí o rapaz fala, eu trabalho na firma de manhã, mas à noite eu faço Uber para poder complementar. Tem se tornado algo muito comum, né? E, por exemplo... Assim, sem querer te atrapalhar no teu raciocínio, mas eu vejo muita gente embarcada que quando desembarca é Uber. Isso. Ela fica 15 dias trabalhando de Uber e fica 15 dias embarcado. Então, assim... Ou seja, ela usa o veículo dela, que é um bem, para poder estar gerando uma receita. Acho que a pessoa... eu acho que é positivo você procurar outras formas de renda, porque é uma possibilidade, né? Uma forma que a pessoa tem de melhorar o seu padrão de vida, ou então a possibilidade de juntar um dinheiro extra ali para poder adquirir alguma coisa no futuro, né? Isso. Eu vejo de forma muito positiva. Alguma coisa que me entristece ainda, em alguns pontos, a romantização, às vezes, do empreendedorismo, né? Empreender é uma forma muito positiva, mas tem que ver o que é empreendedorismo e o que é uma relação precária da forma de trabalho, né? A gente tem que diferenciar, isso é importante para a sociedade. Mas é muito positivo para a economia campista, essas iniciativas de empreendedorismo, principalmente aquelas tecnológicas que buscam trazer algum tipo de inovação para a sociedade. Eu vi ontem, estava lendo uma notícia, que o prefeito de Campos
estava em algum tipo de reunião para tentar trazer uma fábrica de ônibus elétricos para a cidade. Estados Unidos? Eu acho que foi. Sim, eu vi também essa reportagem. São iniciativas importantes porque, além de gerar emprego e renda para o município, você traz tecnologia. Você vai demandar trabalho, uma mão de obra super qualificada, que tem uma renda mais alta, né, que traz uma tributação mais alta para o município. Exato. E gera diversos tipos de valores, né, não só monetários, mas diversos valores agregados para o município, né, demandas específicas. E se você traz uma fábrica de um ônibus desse tamanho, né, você tem outras fábricas que precisam viabilizar produtos para essa fábrica que podem se instalar na região. Ou Então, seja, uma coisa puxa a outra. uma coisa puxa a outra. É uma fábrica de ônibus, mas precisa de alguém que fabrique o chassi, fabrique o pneu, fabrique isso, fabrique aquilo. E se são produtos de tecnologia, a necessidade de outros produtos secundários são ainda mais demandados, né? Então você vai ter uma demanda maior, uma quantidade maior de demanda por esses produtos secundários para fornecer para essa fábrica principal. E o argumento de poder convencer, né, as empresas. Pô, o prefeito vai chegar e vai falar, pô, eu tenho uma fábrica vindo para Campos, e aí vocês vão ficar de fora? Vocês não vão querer ganhar de vocês lá no município, não? Pô, deu uma isenção de imposto aqui, pô, e aí? Entendeu? Então, eu acho que é tudo, né? Mas essa briga de isenção de imposto não é só o prefeito de Campos que tem, né? Você vai todo mundo tentar oferecer e é o que a reforma tributária vem para tentar acabar, né? Essa disputa aí nós danada. vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Antes, eu só queria dar um bom dia ao Wellington. Deu um bom dia, gente. Ô, Wellington, bom dia, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. É isso aí. Vambora. Meu pai, Assis Rangel, tá ali Opa. também nos assistindo. É Falou, isso aí. Assis. Seguimos aqui. Eu acredito que você leu o texto da reforma tributária. Sim, li não li todo, não, porque é extenso. Sim. Mas eu li bastante coisa. Eu queria que você fizesse um breve comentário, né? Uma breve reflexão do que está sendo a reforma da Previdência para os nossos telespectadores. Reforma tributária. Perdão, reforma tributária. A reforma tributária ela vem com o objetivo de simplificar o sistema tributário brasileiro, que é muito, mas muito complexo. Ela vem para substituir 5 tributos. Basicamente, você vai ter a contribuição sobre bens e serviços, que é o nome do tributo, que vai substituir PIS, CONFINS, né, que onera ali o faturamento da empresa e que tem como objetivo financiar a Seguridade Social, PIS, CONFINS, e também o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Então, esses 3 tributos com a reforma tributária, esses três tributos vão deixar de existir. E também vem com o objetivo de substituir mais 2 tributos, mas agora de competência dos estados e municípios, porque o tributo que eu falei agora é de competência da União. Sim. Que aí se chama Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, que é de competência do Estado, e o ISS, que é de competência dos municípios. Então você vai ter 2 tributos substituindo 5 tributos. Mas até aí não parece muita coisa. Não, parece até positivo diminuir os tributos. Positivo, mas não muita coisa. Assim, no espelho, assim, né, jogando pra galera, pô, diminuímos os produtos, diminuímos aí a isenção tributária. E aí? Vamos lá, tem mais. Qual a complexidade? Tem que lembrar que o Brasil, vamos começar pelos tributos de competência dos estados e municípios. Sim. De baixo pra cima. Os estados, quantidade de estados que a gente tem no país. A gente tem quase diversos países dentro do próprio Brasil, porque Verdade. São culturas diferentes. Sim, então são diversos estados e ainda são 5.570 municípios no Brasil. Cada município desse tem sua própria legislação, seu próprio código tributário sobre ISS. Você tem sua própria alíquota sobre os serviços que são tributados. Então, você imagina só a complexidade sobre o âmbito do ISS. O exemplo disso o Rio de Janeiro tem o maior imposto de combustível, né? No estado termos do Rio, de CMS, sim. Isso sobre combustível e outros produtos também. E foi uma polêmica, inclusive, nos anos anteriores com relação à alta dos combustíveis, né? Que fala, o governo federal isentou os impostos, agora só falta os estados. E muito estado ficou meio reticente em tirar o ICMS justamente porque é um grande imposto que ele arrecada. O Rio Grande do Sul é um exemplo.
o Estado precisa se financiar. Ele tem que sustentar o SUS, ele tem que sustentar a educação básica, e para fazer ele tem que cobrar imposto. Não tem jeito, é uma escolha da sociedade. Agora, o ponto do petróleo é importante, porque a causa do aumento de preço dos combustíveis não foi imposto. Você tinha ali o preço do petróleo subindo muito no mercado internacional, e lá na época do governo Temer, se eu não me engano, 2016, a gente adotou aquela política de preço de paridade com o mercado internacional. Sim. Então, se estourasse uma guerra ali no Oriente Médio, o que acontece com frequência, e tivesse ali alguma restrição sobre a produção de petróleo, o preço ia explodir. Consequentemente, o Brasil também e o preço do combustível também ia explodir. É basicamente o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia em relação aos grãos, né? Sim, aos grãos e ao gás natural também. E ao gás natural, é basicamente só pra galera entender a analogia, né? Sim. Agora, uma outra discussão aqui, provavelmente não vai dar tempo a gente falar sobre isso, no mercado de combustíveis. Mas aí também a escolha de modelo de cobrança que a gente tem de combustível no Brasil, né? Qual modelo que a gente quer escolher? Uma vez que a gente é produtor. Sim. Será que dá pra fazer alguma coisa mais benéfica para a sociedade, né? Não prejudicar tanto com a oscilação do preço do combustível? Dá para fazer, né? E estão tentando fazer. Agora, se vão conseguir outra história. Não, mas o negócio de estar... Assim, eu vejo o seguinte. Eu não vejo tanta força de vontade política nisso. Existe algo benéfico para eles, com certeza. Não, eu acho que força política, na minha opinião, tem. Só que você tem alguns impedimentos, você tem interesses em jogo, né? Tem gente que ganha, tem gente que perde com isso daí. Sim. Né? Por exemplo, os importadores, que não tinham um papel importante, importadores de combustíveis refinados, que não tinham um papel importante antes de 2016, passaram a ter. Então, um grupo econômico com um interesse específico e que vai fazer o lobby possível para o modelo não caminhar, né? Porque eles serão, de fato, prejudicados. Né? Então, mas enfim. Sobre a reforma tributária, você tem, então... o ICMS e o ISS, que você tem alíquotas diferentes para cada estado. Sim. E aí você pensa na quantidade... E é um tributo que é tributado na fonte, onde é produzido o produto. E aí, o governo do estado precisa ficar atento. A cada 2 meses, ele tem que fazer um balanço do preço de cada produto produzido no estado para poder tributar com valor justo, com a base justa. Então, você imagina o trabalho e a complexidade que é. Se for pensar no estado de Minas Gerais, eu vou tentar lembrar os números aqui. Mas tem pelo menos, são 40, aproximadamente 40, não, são 15, uma quantidade enorme de alíquotas diferentes para produtos diferentes. Aí você tem uma base enorme de produtos que tem algum tipo de desconto de ICMS. Você imagina para o contador fazer a contabilização desse tributo? Que dor de cabeça que é. Se o empresário vai abrir um negócio, ele tem que pagar tributo. Sim. E aí, o custo que ele tem só para abrir um negócio e saber o imposto que ele tem que pagar é muito alto. Agora, a reforma tributária, ela vem no sentido de você ter 2 tributos, você vai ter 3 alíquotas possíveis. Que é a alíquota máxima, uma alíquota com desconto de 50% em alguns produtos, que vão ter uma tributação menor, e alguns produtos não pagarão tributos. Provavelmente aqueles da cesta básica. Sim. O que foi mais repercutido, né? Porque como esse tema da reforma tributária, ele é muito denso, técnico, muito amplo, né? A grande camada da sociedade que acaba não tendo interesse por esses assuntos na ponta, o que é jogado, né? Que vai ter uma redução na cesta básica. E é isso que fica para a população. A gente chegou a ler esse texto aqui, a gente chegou a ler esse texto realmente, que a intenção era diminuir, né, os impostos da cesta básica, mas vai muito além disso, pelo que você falou, vai muito além disso. Na verdade, a gente não sabe como vai ficar para cada produto. Tem muita gente, tem supermercado brigando aí, falando, entidades, né, que representam os supermercados, brigando porque está dizendo que vai haver prejuízo para o setor. A gente não sabe ainda. Porque o que está sendo votado, que foi votado na Câmara e agora foi para o Senado, o que foi votado são os princípios desse regime. Não foi estabelecido a alíquota e classificado produto ainda. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que foi votado alguns princípios importantes. Né? E que essa complexidade toda vai deixar de existir porque todos os produtos vão ser tributados a partir de 3 alíquotas. Isso para o país inteiro. Então, aquela complexidade de 5.570 municípios dentro do Brasil, cada um com seu código tributário, com sua alíquota de ICMS e com suas especificidades, isso vai deixar de existir. Então, o percentual dessa alíquota vai ser o mesmo para todos os municípios? Para todos os municípios do Brasil. Você pode escolher... Aí você vai ter lá, produto para pagar cheio, a alíquota, e é uma alíquota para todos os produtos, vai pagar cheio, ou vai ter desconto de 50% da alíquota, ou vai ser isento. Pronto, o Brasil inteiro. E eles vão definir ainda esses critérios? Vai vir lei complementar para definir quais são os produtos e definir quais são as alíquotas. Então, tem município que
paga menos e vai pagar mais, tem município que paga mais e pode pagar menos? Na verdade, o contrário. Tem município que recebe menos e vai receber mais, e tem município que recebe mais e agora depois pode receber menos. Isso vai acontecer, não tem jeito. Alguém perde, alguém ganha numa reforma desse sentido. Sim. Agora, tem uma iniciativa da própria legislação que é criar um fundo de desenvolvimento regional. Para aqueles municípios, né, que são mais pobres ou que têm algum tipo de dificuldade financeira nesse sentido, eles vão ter acesso a esse fundo para compensar a possível perda tributária. Isso também foi pensado. Agora, um outro elemento muito importante da reforma tributária diz respeito à tributação cumulativa. Eu costumo dar o exemplo da padaria. Se uma empresa, se um padeiro vai fazer pão, ele precisa comprar farinha de trigo. Sim. Só que quando ele compra a farinha de trigo, o preço que ele compra com o fornecedor a farinha de trigo tem um preço para produzir a farinha de trigo, mas também tem imposto. Vai ter PIS, vai ter COFINS, vai ter ICMS, sabe? Então, e aí ele comprou esse produto, esse trigo. Aí esse trigo vem para ele fazer o pão. Quando ele faz o pão e ele vende na padaria, Sim. ele vai botar um tributo também em cima ali. Só que esse tributo que vai ser colocado em cima tá sobre o tributo que já foi cobrado lá no preço do trigo. Você tem imposto, você tá tributando o imposto. O que é um problema enorme. Exatamente. O IVA, que é essa ideia, ela vem no sentido também de substituir isso. Olha, se você pagou um tributo lá, quando você for tributar o pão, você desconta o tributo do trigo. Ou seja, o tributo deixa de ser cumulativo. Sim. Então, eu acho que quem vai ganhar mais com isso é o pequeno empresário, que vai ter uma diminuição dos seus custos na hora de contabilizar o que ele precisa entregar a título de tributo, sabe? Então, é um incentivo. Estava pensando em casa se isso é uma condição necessária ou suficiente para o crescimento e desenvolvimento econômico. Eu acho que é uma condição mais necessária. Não é suficiente, passa longe de ser suficiente. Mas tem um potencial de alavancar o crescimento econômico do país. No seu ponto de vista, então, tem um potencial essa nova reforma. Sim, essa reforma tributária tem um grande potencial. E ela conseguiu... E assim, essa tentativa de passar essa reforma tributária, ela esteve em todos os governos desde 1995. Né? FHC vem com essa ideia, com esse primeiro projeto, só que você tem uma dificuldade política, porque tem aquele jogo de interesse, tem gente que perde, tem gente que ganha. Isso. E aí não consegue se passar. Agora, teve um conjunto positivo, político, econômico e jurídico, que fez com que a reforma tributária Mas passasse. foi muita emenda parlamentar que o Lula soltou ali pra Tem poder que, aprovar. a gente vive no político... a gente vive num sistema de coalizão, né? E, infelizmente, se você não negociar... E é culpa do sistema. Se você não negociar... E todos os governos passaram por isso. Temer, Bolsonaro, Não, Fernando o próprio Henrique. Bolsonaro falou que não negociaria com o Centrão e Mas negociou. lá o jogo é outro. Não tem governo. Não Se tem, não você, adianta. se você não... Porque é uma democracia também. Se você faz uma negociação republicana, isso é muito positivo. Isso é política. Isso. Sabe? Se é o povo, se você está negociando em benefício do povo, isso é muito positivo. Isso é política. E política é ótimo. Mas não é o que a gente vê na maioria das vezes. Mas aí você tem que também pensar na composição da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Que aí é uma coisa que é difícil pro país, né? Porque você tem o povo, muitos, na minha opinião, né? Muitos dos deputados e senadores que estão ali, eu diria que na casa dos 80%, 90%, não sabe do que se trata da reforma tributária. Isso não eu faz tenho ideia. certeza. O pessoal Não faz entendeu ideia. E foi, na verdade, direcionado Sim, a não votar faz ideia. naquilo. Então, é também um corpo político que a gente tem, na minha opinião, muito ruim. Isso é reflexo da educação que a gente tem no país, que é muito ruim também. E que é reflexo do baixo investimento, que depende político. Você entra num ciclo, então, que é difícil sair. É um ciclo vicioso. Quem são os culpados? É a população que não vota direito, mas também não tem acesso à educação, na minha opinião, né? E aí, como é que você sai desse ciclo? É difícil, é complexo. A gente tem um comentário ali do Bruno, no Instagram. Bruno foi meu vice-presidente da juventude do PSDB. Um grande parceiro, teve comigo aí na jornada de 2020. Ele comentou assim: a reforma tributária é algo que deveria ser feito há anos, mas deixaram muito vago. Boa parte dele pode ser produtivo, como pode ser um fiasco. Em cima desse comentário aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A reforma tributária, na minha opinião, ela é positiva, porque ela é feita... tô ruim de números hoje, mas na maioria dos países do mundo. Na verdade, o primeiro país com a iniciativa do IVA,
que é reforma tributária, mas é a implementação do IVA, né? Imposto sobre o valor agregado. Sim. Se você produz, se você agrega valor, você tributa o que foi agregado. Tanto é que você desconta no exemplo da padaria, do pãozinho, você desconta lá o tributo Do trigo. Sim. porque você está pagando imposto sobre o que é agregado. Esse princípio, esse tipo de imposto, ele é adotado desde a década de 60. Na verdade, se não me engano, foi em 1956, lá na França. A França começa com essa iniciativa, ali na década de 60 aproximadamente. E aí, desde então, você tem uma progressão dos países do mundo no sentido de adotar o IVA. O Brasil está há muitos anos atrasado nesse sentido. Anos-luz aqui. Está muito atrasado. Então, o que tem de mais moderno e de otimizado em termos de tributação é o IVA. Claro, que depende de como ele vai ser implementado no país. A gente não sabe muito bem, vai depender da lei complementar, e essa discussão não pode acabar quando essa PEC passar no Senado. A discussão tem que continuar havendo pressão popular, também quando for votada a lei complementar, que vai estabelecer as regras, diretrizes, alíquotas, né, entre outras coisas. A população precisa estar de olho também. Eu tenho uma dúvida. Por que não tudo num só projeto? Do IVA? Alíquota, tudo. Por que tudo não englobou só num projeto só? Porque vai ser uma emenda à Constituição. É complicado você colocar alíquota na Constituição Federal. Entendi. A Constituição Federal, tem um administrador público aqui, né? Isso. A Constituição Federal, ela traz os princípios, né? E você tem uma outra lei que depois é mais fácil ser mudada, se for necessário, que é uma lei complementar, que se ela precisar de algum ajuste, sei lá, vai que o Brasil passa por alguma mudança importante em termos de economia e precisa de algum ajuste na alíquota, você não precisa fazer outra PEC. Você faz uma lei, você consegue mudar a lei complementar, que é muito mais fácil passar na Câmara e no Senado. Bem mais fácil. Então, por conta disso que você tem que fazer esse passo a passo aí, pensando politicamente. Entendi. Então, no caso, não vai haver uma redução na arrecadação. O que vai acontecer vai haver essa diminuição. No caso, em vez de você pagar 5, você paga 2 impostos. Mas aqueles valores, né, que seriam referentes aos outros impostos, vai estar tudo ali. Porque é sempre dito, né? Quando você diminui a taxa de imposto, as pessoas pagam mais, né? Quando você diminui o IPVA, quando você diminui, enfim, as pessoas passam a contribuir mais. Nesse caso, o objetivo principal, claro, é unificar os impostos para facilitar a arrecadação, mas também, pelo que você disse, criar esse fundo para contribuir para que municípios menores também possam se sustentar, né? Porque, por exemplo, saiu o censo recentemente e a gente viu, principalmente em Minas, que tem quase 900 municípios, tem aqueles municípios com 800 habitantes, 1.200, 300. De onde vem essa arrecadação? É claro, são repasses federais e estaduais. Mas acaba não dando para o município sobreviver, por exemplo. Não tem arrecadação própria. Não tem arrecadação própria. Então tem que sair de lá para ir no médico. Tem que sair de lá para você comprar alguma coisa. Então aquele município acaba sendo um município dormitório porque acaba não tendo recurso para ter sua própria instituição de ensino, ou médico, ou escola. E você tem que provavelmente você não vê um colégio municipal, você vai ver escolas estaduais, você vai ver escolas federais, enfim, você vai ver polos universitários federais, como o IFE, UF, mas você não vai ver o município mesmo atuando em si. Isso é importante porque a tributação IVA, a tributação agora vem sobre consumo. Né? A tributação antes era na origem, onde era produzido se tributava. Agora vai ser no consumo. Um município desses de 900 habitantes, em Minas Gerais, realmente entra numa situação complexa de se sustentar e continuar existindo. E aí vem esse fundo aí no sentido de ajudar no desenvolvimento e sustentar também esse município. Agora você tem um outro problema aí, que você está falando em unificar 2 tributos, um estadual e um municipal, só que os municípios não vão mais arrecadar, eles não vão mais administrar a arrecadação. Porque quem administra a arrecadação do ISS hoje aqui em Campos é a prefeitura. Sim. Só que isso não vai acontecer mais com a reforma tributária. Então quem vai administrar o recurso da prefeitura é o governo do estado? É a União. É a União. E aí você tem um problema político que surge aí. Existe o argumento que o município vai perder a autonomia sobre essa gestão e de quanto é tributado. Você tinha até uma briga ali com o governador de São Paulo,
nesse sentido, que não queria apoiar a reforma tributária porque ele ia ter que abrir mão da sua autonomia ali. Então você criava um problema federativo nesse sentido. Então a proposta é que se crie um conselho federativo no âmbito da União para administrar a entrada desse recurso do Brasil todo e depois fazer a correta distribuição. Então, um outro problema político também que surge nesse sentido, né, de como vai ser feita essa arrecadação para todos os municípios e estados e como vai ser feita essa distribuição. Eu acho que tamanha complexidade, por isso que isso não foi votado antes, porque gera um desgaste pro governo, enorme, desgaste pro governo, você tem que negociar, você tem que convencer. E sem contar o tanto de emenda parlamentar que é necessário. Que foi necessário então, para aprovação. Acho que por essa questão foi votado, colocado em pauta logo nos primeiros meses do governo atual, porque tá indo pro sétimo mês de mandato. Você tem capital político ainda. Então, quanto antes, melhor. Porque se ele deixa pro último ano, isso vai engavetar, porque aguardar a eleição, aí muda governo e não toca pra frente. Surgem outras necessidades, né? Acabam surgindo, e ano após ano acabam surgindo outras urgências. E no seu ponto de vista, por que o Lula colocou logo no primeiro ano de governo essa votação tão impactante? Capital político. Ele ainda tem um capital político importante, está logo no início do mandato. Você tem... você teve ali um momento político favorável, um momento econômico favorável também, todo mundo pensando em crescimento econômico. O Brasil se encontra ainda no momento de estagnação por conta da pandemia, entre outros fatores econômicos e políticos também. Então ele teve ali um momento favorável para tentar passar essa reforma tributária e tem investido nisso, que é algo, na minha opinião, muito positivo para a sociedade. Agora, como você estava dizendo, vai haver uma diminuição dos valores dos tributos que a gente paga no Brasil? A ideia do IVA não é essa. A ideia é simplificar o processo de arrecadação. Jamais diminuir. Não é o Brasil que a gente conhece. Por que vai... assim, e a gente tem que pensar, qual que é a escolha da sociedade? Qual que é a escolha que a sociedade fez lá na Constituição de 88? Ela escolheu o SUS, Sistema Único de Saúde. Saúde para todo mundo, né? Se você é pobre, se você é rico, você pode usar o SUS. Ela escolheu a educação pública também no país. Ela escolheu ali o modelo de previdência social, né, e de seguridade social. Então foi feita uma escolha. Essa escolha, ela escolheu ter ensino superior público. Essa escolha tem que ser financiada. Sim. Como é que se financia essa escolha? Pagando tributo. Sim. Por quê? Agora, claro que essa arrecadação ela tem que ser a mais justa possível. Porque a classe social mais onerada hoje em termos de tributação é a classe mais pobre. Por que é a classe mais pobre? Fala, nossa, mas a classe mais pobre paga mais tributo? Não faz sentido, né? O cara mais rico paga mais tributo. Em termos absolutos, sim. Se você for pegar lá em reais, em unidade monetária, você vai ver que o sujeito mais rico vai pagar mais tributo do sujeito mais pobre. Claro, a renda é diferente. Mas quando você pega o percentual da sua renda que é convertido em tributo. Quanto da sua renda que é imposto? Porque você vai lá no mercado, tu compra arroz, compra feijão, compra carne, vai comprar diversos produtos e serviços. Qual a parte da sua renda que vira tributo? Da população mais pobre, é uma parte altíssima que vira tributo. Então, a população mais pobre, por pagar aquele imposto indireto, e esse imposto indireto tem um peso maior, que é o ICMS, que é o PIS, que é o CONFINS, que tá no consumo, por ela consumir mais esses produtos, ela vai ser mais tributada proporcionalmente à renda. Agora, o sujeito proporcionalmente, ela paga mais. Proporcionalmente a renda, sim. Agora, a classe mais rica, não. Porque ainda tem outros muitos benefícios, né? Você, por exemplo, já estava conversando outro dia com um colega sobre jet ski. Ele queria comprar um jet ski. Jet ski, você não paga imposto sobre propriedade. Se tiver uma lancha, você não paga imposto sobre propriedade. Agora, se você tem uma motinha velha na garagem, você tem que pagar IPVA. E agora, acho que as bicicletas elétricas também vão ter que pagar. Vocês estão sabendo disso? Eu fiquei sabendo que anteriormente, para você ter uma cinquentinha, era necessário ter habilitação também. E essa questão de... E tudo que puder tributar, vai ser tributado. Agora, das bicicletas elétricas, também foi uma novidade para mim. Outro ponto que o Brasil precisa discutir, e que é de benefício da sociedade como um todo, principalmente benefício da classe média, que somos nós, e a população mais pobre. É a tributação sobre dividendos. Sabe dividendos? Uma empresa, pensa numa grande empresa aí. Teve lucro. Petrobras, por exemplo. Por exemplo, a Petrobras, você tem a Vale, enfim, a Americanas, que passou por um processo complicado aí. Ela tá ali operando, ela trabalha para ter lucro, ela tem lucro.
E quando ela tem um lucro, ela faz duas coisas com esse lucro. Ou ela vai reinvestir nela mesma, para ela poder crescer, financiar o seu crescimento, porque para crescer precisa de dinheiro. Então ela pode pegar parte desse lucro para crescer, ou ela pega parte desse lucro e distribui para os seus acionistas, para quem é dono dela. Essa parcela que é distribuída para os acionistas se chama dividendos. E assim, para boa parte da população, para uma minoria da população, que é a população mais rica, que recebe ali uma renda mensal de R$500 mil, uma renda mensal de R$500 mil, uma renda mensal de R$3 milhões ou até mais, não paga imposto sobre a renda. É isento. Olha isso. Agora, se você ganha R$3 mil, você paga. E por que isso? Você ganha R$3 mil com carteira assinada. Você vai pagar imposto. E por que essa disparidade assim? Escolhas políticas da sociedade. Quer dizer, você tem um jogo de interesse ali, e algumas pessoas nesse jogo de interesse serão beneficiadas e outras não. É claro que existe um argumento ali. Mas a empresa, ela já paga o tributo, porque quando você vai para chegar no lucro líquido, do que vai se para você contabilizar quanto teve de lucro na empresa, antes de contabilizar o lucro, você paga imposto. O imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, olha lá, a empresa já pagou imposto. Mas pelo princípio da entidade lá da contabilidade, se você é empresa, você paga o imposto. Você não pode confundir a sua personalidade jurídica com a personalidade física, que é do sujeito que recebe. Sim. E se a empresa escolhe reinvestir na produção, não distribuir dividendo, não vai ter mais um tributo. É inclusive um incentivo para não haver distribuição de dividendo e a empresa poder crescer. Investir na produção. Reinvestir nela mesmo. Reinvestir. Perfeito. Gente, eu separei um videozinho que fala sobre a reforma tributária. E, tipo assim, 5 minutinhos, mas é bastante informativo. Coloca pra gente aí. Depois de décadas em discussão, a reforma tributária, ou seja, a proposta que muda como impostos são cobrados no Brasil, passou a primeira grande barreira com a aprovação na Câmara dos Deputados. Porque o governo está mexendo nos impostos que você paga e porque isso é tão importante para o país. Eu sou Daniel Galas, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar o que deve mudar na prática, o que não muda e o que ficou para ser definido mais para frente. Lembrando que a reforma tributária ainda precisa passar pelo Senado, onde pode ainda sofrer modificações. Isso só deve acontecer na segunda metade do ano. Mas voltando à pergunta inicial, por que o Brasil precisa mudar a forma como cobra impostos? Especialistas dizem que o Brasil tem um dos sistemas mais complexos de impostos do mundo. Para empresas, o simples ato de pagar um imposto requer dezenas ou centenas de advogados tributaristas que consigam entender as leis. O problema é que a lei tem muitas regras e muitas exceções, o que gera várias interpretações. Recentemente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chamou o sistema tributário brasileiro de manicômio e deu alguns exemplos de como é difícil saber quanto um produto precisa pagar em impostos. Que, aliás, é impressionante, né? Eu até anotei um dia desse, o bombonzinho era dobradinho, né? Agora virou meio encapadinho. Porque ele deixou de ser chamado de bombom para ser chamado de wafer. Ao invés de pagar IPI de 5%, paga 0%. Em São Paulo, o ICM, se o cavalo for puro sangue, ele não paga imposto. Se for puro sangue inglês, paga. É um negócio. A água sanitária, se for só água, não paga. Se tiver algum odor, 30%. É um manicômio verdadeiro tributário, que é a necessidade de simplificar. Essa confusão tributária gera desperdícios de bilhões de reais. Se pagar imposto no Brasil fosse mais eficiente, o país economizaria muito dinheiro. E é por isso que o Congresso e o governo querem fazer essa reforma agora. Vamos começar entendendo as principais mudanças promovidas pela reforma aprovada pelos deputados. Simplificar as regras significa acabar com impostos complicados e criar outros mais simples. Os 5 impostos complicados que serão cortados são o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Com a reforma tributária, todos esses 5 tributos serão substituídos por um só, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. O IVA se divide em 2 impostos, um cujo dinheiro vai para o governo federal e outro que vai para estados e municípios. Outro imposto que está sendo criado é o seletivo, que muita gente tem chamado de imposto do pecado. Isso significa taxar produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, como cigarros e bebidas.
A reforma também pretende baratear o custo da cesta básica. Por enquanto, os parlamentares ainda não definiram qual será o valor das alíquotas dos novos impostos, mas eles já determinaram, por exemplo, que alguns produtos da cesta básica vão pagar metade da alíquota ou até ter isenção completa de impostos. O objetivo é baratear produtos essenciais para a população. A reforma também cria um mecanismo de cashback. Alguns contribuintes de baixa renda, por exemplo, poderiam receber de volta parte dos impostos que pagaram sobre alguns produtos. Mas esse mecanismo, embora previsto na lei, ainda não foi detalhado e está em discussão. Outros impostos que os brasileiros já pagam também vão ser mudados. O IPVA sobre veículos vai ser pago também em alguns artigos de luxo, como jatinhos e lanchas. E o projeto prevê que veículos que poluem mais o ambiente sejam taxados com alíquotas maiores. Outra possível mudança é no imposto sobre heranças. Os parlamentares querem incluir dinheiro que está no exterior no cálculo de impostos a pagar. Todas essas mudanças devem entrar em vigor a partir de 2026, de forma gradual. A reforma vai ser concluída em 2033. Essas são algumas das principais mudanças no sistema tributário brasileiro. Vamos agora falar de outra coisa importante, o que não muda com a reforma tributária, pelo menos não agora. Algumas isenções do sistema tributário atual, como para livros ou entidades religiosas e de caridade, seguem em vigor. O Simples, que é o imposto para micro e pequenas empresas, não será mudado. A Zona Franca de Manaus também seguirá existindo. Mas dois grandes temas serão tratados apenas em uma segunda parte da reforma tributária. É o imposto de renda e a taxação de dividendos. O imposto de renda, tanto para pessoas físicas como jurídicas, possui diferentes alíquotas para diferentes categorias de renda. O Congresso vai voltar a discutir essas alíquotas. E sobre a taxação de dividendos, que é o dinheiro que acionistas de empresas recebem, ela ainda não existe no Brasil hoje, mas há uma pressão para que isso mude com a reforma. Essa segunda fase da reforma vai ser discutida no Congresso só depois, pelo menos 6 meses após a promulgação da primeira etapa, que é essa que está em discussão agora. Uma última coisa importante a dizer é que, segundo os economistas, a carga tributária dos brasileiros não deve mudar muito. Ou seja, os brasileiros vão pagar em impostos algo próximo do que já pagam hoje. E o governo deve arrecadar em valores algo parecido. Mas a ideia é que a reforma simplifique as regras e talvez no longo prazo a arrecadação possa até subir com uma economia mais eficiente. Bom, é isso, pessoal. Aqui na BBC News Brasil a gente vai continuar de olho nos próximos lances da reforma tributária. Deixe nos comentários que dúvidas você ainda tem sobre ela. Obrigado e até a próxima. Bom, ali o que eu queria dar um ênfase aqui foi a questão do a longo prazo. 2033 é muito tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, o Saulo, por que tanto tempo para se implementar uma reforma tributária dentro do país? Antes disso, falar que comi um bombom. Bem Tá aprovado? Muito bom. Cuidado com o já, hein? Me passa o contato depois de quem... Do fabricante. Isso. Porque eu gostei bastante. O Alckmin ali falou do bombom, né? E realmente tem uma empresa aí, muito grande no Brasil que deixou de utilizar... Fabrica um bombom, mas deixou de utilizar o nome bombom para poder pagar menos tributo. Então você tem inclusive consultorias especializadas para como fazer a sua empresa pagar menos tributo. Para você ver o tamanho da complexidade. E custa caríssimo. Mas você ia fazer uma pergunta? Por que é a longo prazo essa implementação? A gente viu ali 2026, 2033... Então, a contribuição sobre bens e serviços, que é a parte do IVA de competência da União e que substitui ali PIS, COFINS e IPI, ela deve passar a ser implementada a partir de 2026 e finalizar a sua implementação até 2027. A parte que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a parte do IVA, que é de competência dos estados e municípios, ela deve terminar a sua implementação até 2033. Por quê? Você está falando aí novamente de 5.570 municípios, que precisa passar por essa reformulação, por essa mudança de sistema. Imagina, em Minas Gerais, você tem município pequenininho. Você não tem ali um corpo de economistas, contadores, administradores muito robusto para ajudar nesse processo de transição. Então, isso leva tempo. Né? Até você mudar, você demanda tempo. Porque o Brasil é um país, são países dentro do nosso país. Então, você tem lá, imagina lá o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado do Amapá, né? Que estão Amazonas menos e Roraima menos. Mas o Amapá está praticamente isolado do país. Você não tem rodovias que chegam até o estado do Amapá. Né? Você tem uma linha.
de transmissão de energia elétrica que chega. Se cortar essa linha, o estado do Amapá fica sem energia elétrica. Caramba. Então ele está ali completamente isolado do país nesse sentido. Imagina um estado pequeno, né, passar por esse processo de mudança. A dificuldade que é. Então isso demanda tempo. Difícil. E os municípios do estado do Amapá tem município lá no extremo norte do país. E sem contar que vai passar a eleição, né? Vai entrar outros governantes nesse mesmo período de transição. Isso. O que vai deixar mais complexo aí nesse processo, né? Mas é interesse de todo mundo, porque os governantes que passaram até agora, todos eles tinham como objetivo tentar passar a reforma tributária. Não conseguiram, mas tinham ali uma tentativa. Ou não tinha capital político, ou não era o momento jurídico correto, ou não era o momento econômico correto também. A gente teve agora em 2023 essa combinação de fatores que contribuiu para a aprovação na Câmara de Deputados. A gente tem um comentário ali do Bruno, que ele comentou assim: o problema da lei complementar é que pode complementar o valor agregado dos impostos. Só muda de nome, mas o modelo é o mesmo. Por isso que digo que a proposta inicial é válida, mas vaga, mal definida. Na verdade, eu não vejo muito dessa forma. Eu vejo que são os princípios, está na Constituição os princípios. E aí, de fato, a gente não sabe muito bem como... Tá lá votado o princípio. Votou o princípio, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser. Quem vai ganhar e quem vai perder. Isso vai ser definido na lei complementar. A PEC vota princípio. Lei complementar, a discussão tem que continuar. A pressão tem que continuar. Porque é lá que vai ser definido os critérios de quem ganha e quem perde. Aqui é só a primeira fase. É só a primeira fase, são princípios. Bruno tá certo quando você fala, votou o princípio, ainda não sei... Tem uns princípios, mas não sei quem ganha e quem perde ainda. De fato, ele tá certo. Tá vago ainda. E é normal que seja vago, porque é uma emenda à Constituição. Agora, a lei complementar que vai estabelecer. Ela vai ter que dizer quem ganha e quem perde. E também, de certa forma, vamos lá, são 5 impostos que serão unificados, certo? 5 impostos pagos de forma diferente. Da mesma forma da União poder arrecadar, porque eu não sei se tem como escolher pagar um e não pagar outro, escolher um e não pagar outro, mas se unificando, você acaba recebendo todos de uma vez só, né? Sim. Você falou sobre os municípios do Amapá, né? E eu lembro, e municípios menores, eu lembro que aqui no estado do Rio a gente tem um município Macuco, ali perto de Cordeiro. Sim. Né? E esse município acho que tem 6 mil habitantes, porém tem uma fábrica, tem uma cooperativa de leite, né? A cooperativa Macuco, e que emprega a maioria dos trabalhadores dali. É interessante que, se essa fábrica quebrar, a maioria das pessoas fica desempregadas, né? Então, o município que depende daquela fábrica para poder se manter. Caso aconteça de quebrar e o município perder, de certa forma, receita e renda, também é um exemplo de como pode ser beneficiado com essa questão da unificação dos impostos e vai acabar tendo esse repasse federal, certo? Porque isso é muito importante que você colocou ali, o que é produzido. Essa cooperativa está ali, é produzido a tributação que vai entrar para o município, a parte da produção. Uhum. Isso vai mudar. Não depende mais onde o produto é produzido. Se essa cooperativa produz ali em Macuco, em termos de fins de arrecadação, não importa se ela produz em Macuco ou se ela produz lá em Santa Maria Madalena. Isso não vai importar mais. Vai importar onde o leite é consumido. Entendeu? O leite foi consumido em Macuco, tributação vai para Macuco. Mas também se foi consumido lá, não sei, um smartphone, a tributação do smartphone vai para o município de Macuco. Então, na produção, ele sai mais barato, não é isso? Sai mais barato, porém, se esse leite fabricado lá for consumido aqui em Campos, a tributação fica em Campos. Vai ficar em Campos. Foi produzido em Macuco o leite, mas o produto veio para Campos, onde ele foi consumido. O tributo vem para Campos. Então, alguns municípios vão perder. Isso que eu ia falar. O município não vai perder nesse caso? Outros vão ganhar. Onde tem centro de consumo, provavelmente são os municípios que ganham. Né? Mas você tem que fazer uma combinação também de produção. Por exemplo, eu não conheço muito bem Macuco, mas se a principal indústria que tem lá é essa cooperativa, ela vai deixar de arrecadar o que é produzido pela cooperativa, mas passa a arrecadar tudo que é consumido no município. Aí depende do que é consumido no município. Se são produtos de alto valor agregado, a tributação, em termos absolutos, vai ser maior. Agora, se são produtos de baixo valor agregado, a tributação é menor. Depende do perfil também do consumo. Sim, é ruim para o município que não vai arrecadar, mas é bom para a fábrica que também não vai pagar um imposto. Não, ela vai continuar pagando, ela vai pagar praticamente a mesma coisa, só que sobre o consumo. A ideia é que ela paga quanto foi consumido. O que muda, no fundo, pro empresário é a simplificação. Pro Estado, enquanto entidade,
O que muda para ele é a forma de arrecadar. O valor é quase o mesmo, porque quando você tributa a produção, você tributa com base no valor de venda, com base no valor final. Tanto é que tem o Estado e o município fazer aquela pesquisa ali para ver o preço de todos os produtos, né? Para ali tributar em cima do valor final do produto. Sim. Então, o valor não muda muito. O que muda é a forma e a distribuição desse produto, que depende agora do consumo, não mais da produção. Então, trazer uma fábrica para Campos, ou uma loja, enfim, pensando em arrecadação, vai deixar de fazer sentido. Porque não importa mais onde é produzido, importa onde é consumido. Essa é a mudança que muda, mas é uma mudança enorme de paradigma no país. Total. Por isso que demanda muito tempo para ser mudado ali até 2033 para os estados e municípios que têm suas especificidades. Demora muito tempo para se implementar essa mudança de paradigma tão importante, essa forma de pensar. É verdade. Bom, 2 minutos para o nosso término. Na verdade, a gente já passou 3, né? Porque a regra aqui pede pra gente parar 5 minutinhos antes, mas quase nunca é cumprida. Pô, quando a entrevista é boa então, meu amigo. Caraca, é verdade. Muito obrigado pelo ponto que me toca. E Realmente. passou muito rápido, né, cara? Porque é um assunto que é muito abrangente, né? Tem espaço para muita conversa, né? Para muita fala. Espero que você tenha gostado da experiência de estar aqui no Interligados com a gente. A gente vai estar de portas abertas para o que vocês precisarem. Quero agradecer ao meu amigo José Vitor Frutuoso, o cara dos comentários cirúrgicos. Muito bom esse sábado. Saulo, obrigado aí pela sua participação. Foi enriquecedora para nós aqui, também para o nosso telespectador. Tá sempre bom a gente ter um especialista para poder estar esclarecendo. E, mais uma vez, agradecer, né? Pedir para você fazer suas considerações finais e já convidar a galera para conhecer o curso de administração do Easy também, né? Obrigado aí, o Thales e José Vitor, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, precisando, estou à disposição. Obrigado. Também estou à disposição no Easy Senza, quem quiser conhecer a instituição, os cursos que tem lá, sem compromisso nenhum. Mas quem vai lá sempre volta, porque se você olha a estrutura da instituição, acho que no estado do Rio é difícil ter uma instituição com aquela estrutura, e com a qualidade do ensino, e com um corpo docente excelente, modéstia à parte. Então, obrigado e estou à disposição. É isso aí. Bom, pessoal, tamo junto, José Vitor, Saulo, tamo junto, meu irmão. Produção do Interligados, tamo junto. Nossos telespectadores, muito obrigado a todo mundo que interagiu, compartilhou, comentou. Quero dizer que terça-feira tem os bastidores da política e eu estarei aqui na bancada com o Edmar Pitac. Vamos estar de olho lá na Câmara, José Vitor. Vamos ver se os vereadores estão trabalhando mesmo, estão indo trabalhar ou, né, se estão buscando outros ares. Bom, até a próxima, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus.